Nós damos início neste momento aos trabalhos do 25º Encontro Nacional do Senalbas, uma promoção do Sindicato dos Empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional do Rio Grande do Sul. Nossos agradecimentos aos patrocinadores do evento, Caixa Econômica Federal, Governo Federal e GBUX Previdência Privada. Plante o seu crachá e consuma rúcula. É isso mesmo, nós estamos na era do papel semente. O papel do seu crachá possui sementes de rúcula, é o Senalba RS consciente e fazendo a sua parte, realizando um evento preocupado com a sustentabilidade. Portanto, fica o convite, faça você também a sua parte, plante o seu crachá. A programação especial de hoje, aliás, sexta-feira, será o jantar show de encerramento no hotel com a Super Banda Real às 21 horas, no mesmo local onde estamos realizando o nosso almoço. E a programação especial de sábado é um City Tour Gramado Canela e almoço no Café Colonial Bela Vista. Não deixe de participar desta delícia de passeio. Maiores informações na secretaria do evento, as inscrições devem ser feitas lá, confirmação da participação, e o roteiro, Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Igreja de Pedra, de Canela, Minimundo, Lago Negro, Fábrica de Chocolates Lugano e Café Colonial Bela Vista. Antes de iniciarmos os trabalhos, nós apresentaremos agora o terceiro bloco do movimento Gaúcho Sem Modéstia. O tema da vez é a questão da temperatura tão oscilante e tão debatida nos últimos tempos. Afinal, há diferenças no enfrentamento do clima ao longo do nosso amado Brasil? É o que veremos agora. Aqui é o caos dos brasileiros em várias temperaturas, que a gente sabe que Deus fez o homem depois que aperfeiçoou, fez o gaúcho. Porque pegou o tranco. Então, os brasileiros em várias temperaturas. Pois diz que com 30 graus ou mais os baianos vão pra praia, dançam, cantam e comem carajé. Os cariocas vão pra praia e jogam futebol. Os mineiros comem um queijo na sombra. Todos os paulistas estão em Santo, enfrentando 2 horas de fila na padaria e no supermercado. E os gaúchos esgotam os estoques de protetor solar. Com 25 graus, os baianos já não deixam os filhos sair no vento depois das 5 da tarde. Os cariocas vão à praia, mas já não entram na água porque acham muito frio. Os mineiros comem feijão tropeiro, os paulistas fazem churrasco na casa em Santo, mas não entram na água, e os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico. Com 20 graus, a baianada muda o chuveiro para a posição inverno. Os cariocas vestem um mulitão. Os mineiros começam a beber pinga perto do fogão a lenha. Os paulistas resolvem vir embora de Santo e fica aquele inferno no trânsito. E a gauchada vai para Redenção tomar um solinho. 15 graus, a baianada começa a tremer de frio. Os cariocas se reúnem para comer fundi. Tu já comeste fundi, ô compadre? Já? E tem lambuzasse, não? Porque se vai no fundi tem que se lambuzar, né? Eu tenho um pouco de nojo daquilo, na verdade. Os mineiros seguem bebendo pinga de perto do fogão a lenha. A paulistada ainda está presa num congestionamento de volta de Santo. E os gaúchos, a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado, que já tá dando um fresquinho. Com 10 graus é decretado estado de calamidade pública na Bahia. A cariocada bota sobretudo cueca de lã, luva e touca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de Santos e vão tudo para a mesma pizzaria, para o mesmo shopping center, com a família engarrafa a cidade. Já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga. Ô gaúcho, velho. 5 graus. Agora vai se ver. Bahia decreta o Armagedão. O César Maia lança a candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de Inverno. Os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quentão agora, do lado do fogão a lenha.
Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas por causa das doenças causadas da invasão térmica. E a gauchada dá uma fechada na persiana, né? 5 graus. 0 graus. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio, o César Maia veste 7 casacos e lança o snowboard no Rio. A minerada já entrou em coma alcoólico, ainda não faz diferença a temperatura. Já os paulistas não saem de casa e a audiência da Luciana Gimenez vai no pico. E já a gauchada prepara fazer um churrasco no pátio antes que esfrie. Não precisa ser evidente para saber que o tempo passa e que o futuro é incerto para todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que olha ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. E perfeitamente agasalhados para enfrentarmos as nossas temperaturas, nós acompanharemos agora a terceira palestra do encontro com o tema Questões Polêmicas do Direito do Trabalho e Sindical. Nós convidamos para coordenar esta atividade o senhor presidente do Senalba RS, anfitrião do evento, Antônio Johan, e o nosso palestrante, Dr. Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Dr. Carlos Alberto Gomes Chiarelli é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, formado pela Faculdade de Direito de Pelotas, foi ministro de Estado da Educação do Brasil, ministro de Estado para Assuntos de Integração, Mercosul, senador da República Federativa do Brasil durante 2 mandatos, sendo líder da maioria por 3 anos, deputado federal na Câmara dos Deputados do Brasil, secretário de Estado do Trabalho e Ação Social do Estado do Rio Grande do Sul, membro do Conselho de Administração da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Genebra, Suíça, e representante oficial do Brasil na OIT. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Universidade de Roma em Direito do Trabalho e pós-graduado pela Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, Madrid. Autor de mais de 2 dezenas de publicações, com obras publicadas para outras línguas e centenas de artigos jurídicos sociais. Foi agraciado com todas as comendas e títulos do governo brasileiro. Nós passamos de imediato a palavra ao coordenador da atividade, presidente do Senalba, Antônio Johan. Um bom dia a todos e a todas, companheiros sindicalistas. Eu me sinto até emocionado porque tive o privilégio de acompanhar a vida profissional, a vida política pública do Dr. Chiarelli. Como vocês verificaram, eu até nem sei quem é que encontrou esse arquivo, que foi surpresa para mim. O Dr. Chiarelli prestigiou a posse em que eu fui eleito pela primeira vez, em 1982, para o Senalba. Inclusive, o saudoso ministro Arnaldo da Costa Prieto, que apareceu aí numa fotografia. Mas eu conheci o Dr. Chiarelli quando ele iniciou a lida como advogado trabalhista do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pelotas e da região. Posteriormente veio para a FETAG, CONTAG, foi para Brasília, secretário de Relações do Trabalho, que não aparece no resumido currículo, e representou o Brasil na OIT, até se identificaram, e posteriormente, de uma forma mais próxima, a partir de 1972, quando eu fui admitido como empregado da Fundação Gaúcha do Trabalho, e estou me aturando até hoje, lá tenho meu vínculo de emprego na Fundação, tivemos a oportunidade de desenvolver trabalho. Mas eu gostaria de acentuar que, como secretário do Trabalho e Ação Social, fez a base, foi eleito deputado federal e, posteriormente, senador. Mas ele foi senador constituinte
E muitos daqueles direitos fundamentais que temos hoje na Constituição foram elaborados e defendidos pelo então senador Chiarelli, e que até muitas vezes procurou aliança com o Lula na época, que era deputado federal constituinte. E faço essa menção porque no ano passado, para nós trabalhadores, foi gratificante que depois de 24 anos em que a Constituição previa aviso prévio proporcional, não estava regulamentado, como tantas outras, ou tantos outros direitos, não estava regulamentado. E no ano passado foi, por imposição do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem, foi regulamentado. E eu não pedi permissão, mas vou revelar. O projeto de lei que foi aprovado é da autoria do senador, que logo depois da Constituição de 88, já encaminhou um projeto de lei, e vejam só, levou 24 anos até que a Câmara e o Senado aprovassem. E, inclusive, deu polêmica. O nosso jurídico, pelo menos, sabe que começaram a dar interpretações diferentes e o Ministério do Trabalho começou a dar orientação como é que deveria ser interpretado, e que nós achamos que, na verdade, era bem mais simples do que parecia. Então, por toda essa trajetória, o Dr. Chiarelli teve uma vida política, uma vida pública extremamente intensa, e nada melhor do que nos brindar com esses conhecimentos, que eu acho que nós mais jovens, eu me incluo neles, temos que aprender todo esse conhecimento, toda essa experiência acumulada ao longo de 40, 50, 60 anos. Então, eu passo a palavra ao Dr. Chiarelli, por gentileza. Eu acho que o senhor sentiu. Isso. Eu, antes de qualquer outra incursão na matéria que me é pautada aqui, eu agora estava ouvindo esse laudatório apresentar, que foi feito pelo meu caro amigo Antônio e pelo nosso chefe do protocolo, com elogios rasgados. Até o Antônio disse que podia copiar minha vida pública de 60 anos. Não, 60 anos de vida pública eu não tenho, porque aí, né, é um pouco demais. Mas eu me lembro de uma história do Gilberto Amado, que não tem nada a ver com o Jorge Amado, era um sociólogo e diplomata. Ele conta que uma vez, no interior da Bahia, havia um cidadão que era o mais detestável do lugar. Não pagava conta, fazia trampolinagem, era um péssimo pai de família, tinha todas as virtudes negativas que uma pessoa podia ter. E de apelido Juquinha. Um dia o Juquinha morreu. E ele tinha um pequeno harém. Tinha mulher titular e algumas reservas no banco, para ser devidamente utilizadas eventualmente. E a esposa titular foi velá-lo. Então, o caixão ficou no meio do corredor, e a senhora com o filho, Pedrinho, ficaram próximos. E chegou o primeiro, que veio dar as suas boas-vindas para o Juquinha, persignou-se, fez uma pequena oração e chegou para a senhora. Disse: Dona Maria, que tristeza, vai-se o Juquinha, que marido fiel a senhora tinha. Ela agradeceu. Tá. Aí veio o segundo, fez o mesmo ritual de crente. Foi a Dona Maria. Dona Maria, eu estou muito sentido, a senhora deve estar. Foi-se o Juquinha. Que homem sério, homem cumpridor dos seus deveres que nós perdemos na comunidade. Tá bem, muito obrigado. Veio o terceiro e fez o mesmo ritual e disse para a Dona Maria: Dona Maria, que tristeza eu tenho.
um líder comunitário maravilhoso, sempre interessado com as coisas do bem, que perda para a comunidade, e foi embora. Aí veio o quarto, fez o mesmo ato, e quando ele começou a chegar perto da Dona Maria, disse, Dona Maria, ela pegou o Pedrinho e disse, Pedrinho, vamos embora que nós nos enganamos de cadáver. É mais ou menos, eu acho que, felizmente, depois de tanto elogio, eu acho que eles se enganaram de vivo. Não tão vivo assim. Mas é interessante a narrativa do Antônio, porque, na verdade, depois da gente transpor um certo limite de idade, a gente vive mais de memórias do que de projetos. E eu as tenho em grande quantidade, ainda que queira manter os sonhos, porque eu acho que só com os sonhos se constroem realidades que geram novos sonhos, que geram novas realidades. Mas nós todos nos consideramos pessoas jovens, eu tenho essa teoria. Tem os menos jovens e os mais jovens. A gente está na faixa dos menos jovens bem adiantados, assim. Depois dos 70, então, a tragédia, cada vez o tempo vai acossando. Mas, enfim, eu queria, preliminarmente, agradecer muito a oportunidade de conviver com vocês nesse evento. Agradecer ao Antônio, que eu conheço de longa data, como vocês viram, certificado pelas imagens, porque o Senalba, de fato, tem uma relação pessoal. A gente viu começar o processo, a gente viu aquela posse, aquilo tudo foi fruto de um trabalho da coletividade, que hoje se reúne em torno do Senalba, que hoje afinal das contas, um instrumento e uma instituição nacional de grande expressão. Mas começou devagarzinho, e na época era uma obstinação do Johann. Ele era um teimoso, e como teimoso ele conseguiu chegar aos objetivos. É uma teimosia boa, saudável, e que eu diria hoje, com emoção, inclusive, muito passível de um aplauso, porque graças àqueles tempos, daquela época, a semente lançada frutificou, e hoje o Senalba se dá o luxo de ter uma representação praticamente em todo o país. Existe Senalba por todo o país, constitui-se numa força positiva, num movimento saudável, numa entidade criteriosamente válida, que eu acho que nós temos que reconhecer e respeitar. Para mim, é uma lembrança. E dizia uma figura crítica, o Bertrand Russell, que a gente, quando chega a uma certa idade, a gente, não podendo mais dar maus exemplos, a gente dá até bons conselhos. Eu já estou, talvez, nessa fase, já não tenho condições de dar maus exemplos, então dou bons conselhos que não custam nada e são fruto da boa vontade, do espírito fraterno. Mas, acima de tudo, meus caros amigos, eu quero dizer a vocês que sou muito grato, que reconheço a valia da instituição e que desejo que o Senalba cada vez mais produza os efeitos positivos que ele tem produzido através dos tempos. E ao Antônio, de caráter pessoal, um agradecimento muito emotivo, porque o lembrar daquela história é lembrar um pouco da vida de cada um. Mas eu fui desafiado para fazer um comentário sobre aspectos polêmicos da área trabalhista e da área sindical. Da área trabalhista, eu vou dizer que já deve ter havido comentários, já deve ter havido palestras, enfim, e são tantos, né, que talvez não seja o caso. Mas alguns temas da área sindical eu gostaria de trazer a vocês, não como algo que seja capaz da minha parte de resolver os problemas, mas a finalidade é levantar dúvidas, questionar e estabelecer um critério de interpretação dos fatos, na vida sindical, principalmente brasileira. Por exemplo, o Antônio falou que eu fui constituinte realmente, e um tema fundamental foi a colocação no artigo 7º dos direitos dos trabalhadores da garantia de emprego. Está escrito na Constituição. Foi uma luta para incluir aquele princípio, que diz que a relação de emprego não pode ser terminada sem justa causa. Um avanço, uma conquista,
foi uma batalha campal, porque, de um lado, as lideranças sindicais da época queriam que se mantivesse a estabilidade. E, de outro lado, as organizações patronais queriam que se liberasse para o direito de despedir mediante indenização. Então, se conseguiu trazer do direito alemão a fórmula que nos parecia mais justa. Isto é, o trabalhador não pode ser despedido sem haver uma justa causa. Uma justa causa não é só aquela que significa um ato errôneo, um procedimento culpado do trabalhador. Justa causa também seria a justa causa empresarial, quer dizer, a empresa, para poder competir no mercado, tem que adquirir equipamento tecnológico, como tantas vezes acontece. Não vai precisar mais dos 50 empregados que tem, vai precisar 35. Ela tem que liberar 15. Essa é uma justa causa empresarial. Uma crise no mercado para um setor exportador, vende calçados para a China, para não sei. De repente, inverte o processo pelo câmbio, a empresa fica sem condições de colocar o produto no mercado, porque o mercado interno não absorve. Ela precisa diminuir custos, é uma justa causa. Então, fatos que realmente sejam não da vontade pura e simples de alguém, mas sejam capazes de ser provados, nesse caso, indeniza e pode despedir. Isto foi o que se colocou no artigo 5º da Constituição. E se disse, como tantas coisas que foram feitas na Constituinte, às vezes para acertar a discussão, que a matéria seria regulada por lei complementar. Está lá escrito, bonitinho, na Constituição. Bem, nós estamos hoje há apenas 24 anos da consagração da chamada Constituição Cidadã. Até hoje não houve a menor proposta ou a menor iniciativa para regulamentar a matéria. E esse regulamento precisa ser por lei complementar. A lei complementar é aquela que, diferente da lei ordinária, precisa ser aprovada por metade mais um de todos os integrantes da Câmara e do Senado. Quer dizer, na Câmara são 257 e no Senado são 42 votos, não presença. Pois bem, aqui vai uma pergunta de quem não conseguiu até hoje uma resposta e uma certa cobrança à liderança sindical. Por que os trabalhadores acolheram como definitivo uma norma que foi inserida, aliás, por pressão política, o artigo 10 das disposições transitórias, que diz que, por enquanto não tiver lei complementar, pode haver a dispensa sem justa causa empresarial, sem justa causa nenhuma, desde que se pague 40% de adicional à conta do fundo de garantia. Quer dizer, abriu-se a porta e trocou-se uma garantia jurídica definitiva por um benefício financeiro, que é o espírito da indenização. E isto foi feito com a adesão e a anuência das grandes confederações de trabalhadores, inclusive. E a pergunta que eu faço é o seguinte: por que o movimento sindical não se mobiliza para exercitar pressão política sobre o Congresso para fazer a regulamentação do artigo 5º? Que motivo imperioso existe? Eu, particularmente, não vejo nenhum outro artigo em todo o corpo da legislação trabalhista brasileira, ordinária e constitucional, que tenha o vigor, a significado e a importância do artigo 5º, que tenha essa garantia. Mas eu, honestamente, fico com esse nó na garganta. O que fez, ou o que agiu, o que foi importante para os trabalhadores que impediu até hoje de tomar uma iniciativa? Não há um projeto no Congresso hoje tramitando que trate dessa garantia, que tenha tramitação, que tenha pressão política para fazer o projeto andar. Não há interesse, é por isso que eu disse, é uma questão polêmica, talvez eu não tenha me apercebido até hoje de por que é interessante não mexer na garantia de emprego e deixar por conta das disposições transitórias, que ali é disposição transitória, quer dizer, a própria Constituição diz que aquilo é para durar até a lei. Mas como a lei se vê que na área trabalhista é muito lenta, tanto que a questão do aviso prévio que o Antônio falou, foi agora em 2012, foram 23 anos daquele projeto modesto que eu apresentei, me achei com o dever de apresentar, que eu tinha ajudado a redigir na Constituição o aviso prévio proporcional,
Eu estava terminando o meu mandato, digo, esse artigo eu vou ajudar a regulamentar. E a regulamentação é um projeto de lei pequenininho. Só que agora as interpretações são notáveis. Eu vi alguém dizendo, um professor de Direito do Trabalho, existem desse tipo, que aquele dispositivo tanto tem que contar tempo proporcional agregado, quando o empregado dá o aviso e quando o patrão dá o aviso. Não. O artigo 5º é específico dos direitos dos trabalhadores. Então, só vale no sentido do aviso prévio patronal, com a progressão que foi efetivada. Mas vocês vejam que levou 23 anos para que acontecesse. Então, há uma lentidão burocrática no Congresso que, de fato, prejudica as questões de interesse realmente coletivo. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é, porque tem uma vivência de memória, a questão da unicidade e pluralidade. Eu vou confessar uma coisa que vai me deixar antipático perante vocês. Eu sou favorável à pluralidade. Mas na Constituição se conseguiu, uma negociação, que houvesse um espaço que pudesse ser interpretado como um dispositivo meio híbrido, meio hermafrodita, metade pluralidade, metade unicidade, que a redação foi feita de maneira que se permitisse essa interpretação. E hoje, na prática, nós temos unicidade na base e pluralidade nos entes de segundo e terceiro escalão, porque, inclusive, começou a macro-pluralidade nas centrais, que originariamente central sindical não é entidade sindical, apesar do nome. A central sindical no Brasil foi formalizada como entidade sindical há 1 ou 2 anos passados, quando, inclusive, começaram a receber uma parte da contribuição. Naquele momento, elas eram entidades associativas de atuação no meio sindical, mas a sistemática sindical brasileira era sindicato, federação, confederação. Era esse o desenho que se tinha. Mas a central sindical se impôs como uma realidade e hoje é uma instituição sindical. Foi com elas que começou a pluralidade ativa. E a pergunta que se faz é a seguinte, ou se quer saber, é conveniente ou não é conveniente? A nossa realidade é para uma unicidade? Ela não se adaptaria a uma pluralidade na base? A nossa estrutura, ao contrário, pressupõe pluralidade nos órgãos de segundo, terceiro e centrais? É uma dúvida que eu tenho. Eu queria contar um detalhe para vocês, uma coisa. Quando foi na Constituinte, entrou o assunto da pluralidade e unicidade, primeiro na Comissão de Sistematização, que era uma comissão de 120 dos 550, dos 620 constituintes. Nós estávamos lá na Comissão de Sistematização e, depois de grandes debates, foi feito o texto final que ia para o centrão, para o plenário, com a pluralidade. E tínhamos que... Aí a pluralidade entrou em pauta, houve uma pressão enorme das confederações de patrões e empregados juntos contra a pluralidade, e chegou o dia da votação. Na véspera, eu era o líder do PFL, na época, no Senado, e o Lula era deputado. O Lula me aparece lá no gabinete, como costumava aparecer, e eu nunca votei no Lula, nunca tive, mas reconheço que ele é um privilegiado em termos de inteligência. Ele é um sujeito que consegue rapidamente aspirar as coisas que ele não sabe e, apesar de não ter uma formação intelectual sistêmica, ele é um homem muito inteligente. E o Lula foi no gabinete e me chamava de professor. Professor, vamos ver como é que é essa coisa de amanhã. Então, eu tinha fundamento doutrinário. Por que a pluralidade? O modelo da Convenção 87, a sistemática da OIT, etc., e a doutrina toda, que é favorável, em grande parte, à pluralidade. Os exemplos do mundo inteiro, dos países democráticos e tal. Aí conversamos e tal, e ele questionando, perguntando, falando, e ele com a vida prática de sindicalista, que, evidentemente, ele já tinha muito tempo, desde os metalúrgicos lá do ABC. Aí, ele, no dia seguinte, chegou na hora da votação. E no sistema da Constituinte, quando ia para a votação de matéria polêmica, tinha um deputado que falasse a favor do tema que estava em pauta e um senador, e contra um deputado e um senador.
Então, a favor, ficamos escalados o Lula, que era deputado, e eu, que era senador. Tá bem. O deputado falava antes do senador. O Lula foi à tribuna e fez uma defesa durante 10 minutos, que era o tempo que se tinha, ou 12 minutos, detalhada, exigente e rigorosa dos aspectos do tema favorável à pluralidade. Mas fez usando grande parte daqueles argumentos da véspera. Ele pegou tudo direitinho, encadeou. Aí, quando ele terminou de falar e tal, tudo bem, fui chamado. E do tempo que o cara caminhava até o plenário, a escadinha aquela, nós nos encontramos na escadinha. Ele me olhou com um ar de malandro e disse: viu, professor, eu usei tudo aquilo que nós combinamos antes, agora o senhor se vira. E era esse tema, o tema da pluralidade e da unicidade. Eu acho que, na medida do possível, o que está havendo no Brasil, em parte, é uma situação um pouco, me parece, um pouco confusa entre a ação das centrais, que, na verdade, são as que têm peso político e discutem as questões do salário mínimo, fator previdenciário, aposentadoria, etc., etc., a PLR, essas coisas, e as confederações, que ficaram meio na metade do caminho. As confederações, hoje, não se... Quando é que se ouve dizer que a CNTC teve uma ação publicamente reconhecida e uma pressão política muito grande? A CNTI, não, elas estão um pouco assim, no meio da fumaça, indefinidas, corpos meio cinzentos. E eu acho que isto é uma coisa que precisa ser devidamente tratado, porque passa-se, a vida sindical brasileira está na base, no sindicato, com os seus problemas, um pouco na federação, quase nada na confederação e o espaço garantido das centrais sindicais, que conquistaram o espaço. E a gente não sabe, afinal, se essas confederações que estão previstas na estrutura legal, a que caminho vão se dirigir. Eu, como líder sindical, pensaria seriamente nesse tema, até porque eu vou antecipar uma opinião que eu tenho, relativa ao Senalba. Eu acho que o Senalba está mais do que maduro para constituir uma federação a mais, que ele tem duas, né? Construir a terceira federação, claro, como um ato das lideranças de vocês, não estou dando palpite de metido. Formar a terceira federação e, com isso, formar a confederação. Essa é a estratégia. Eu digo isso porque a questão de 4 ou 5 anos, não me lembro bem, depois de uma batalha que durou quase, que foi seu tribunal e tal, levou uns 4 anos, criou-se na área patronal, não vale como igualdade, vale como analogia, a Confederação Nacional de Saúde, que foi uma batalha para tirá-la do seio da Confederação Nacional do Comércio, que tentou impugnar, que se foi até o Supremo, porque tinha uma pressão muito forte, porque significa, a área de saúde pesava mais de 23% a 24% na área da arrecadação da CNC. Então, foi uma briga na área patronal, e se conseguiu. Hoje, a Confederação Nacional de Saúde funciona, enfim. E eu acho que vocês têm um conjunto de instituições que operam na área e que têm empregados, é de um potencial fantástico. Ontem o Antônio estava me dizendo que tem 40 mil no Rio Grande do Sul. Deve, não sei quanto, se vale a proporção que normalmente se tem no Brasil do que existe no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul normalmente é 8% a 10% do Brasil. Quer dizer, então é possível, é provável que haja 400 mil empregados na área que é representada pelo Senalba. Sobra gente para fazer uma estrutura de confederação. E acho que é o direito de representação que vocês têm. Então, é uma ideia, a decisão é político-sindical, a ação é jurídica, eu estou dando palpite, mas, evidentemente, vocês devem saber se convém ou não convém. Eu acho que convém,
Convém formar a terceira federação, não sei onde, nem como, nem quem serão os líderes, nem por onde será. E, com ela, vocês completam os requisitos para formar a confederação, que está pedindo vez e lugar para ter uma representação, porque eu acho o seguinte, o Senalba tem um excelente desempenho na base e uma pequena atuação na área política superior. Praticamente não. Então, não é justo que 400 mil trabalhadores não tenham um veículo, um instrumento, uma instituição adequada para pesar no cenário nacional através de uma confederação. Quer dizer, a dispersão é muito grande e, consequentemente, os serviços são bons na base, mas há coisas e fatos, que vocês sabem perfeitamente, que se você não tiver força política, se você não tiver uma representação institucional, se você não tiver organizado nacionalmente, tu fica de lado. E é essa a razão pela qual eu faço essa intromissão na vida íntima do Senalbas, que devem, pelo menos, anotar essa ideia. Ela tem. O caminho é esse. E eu acho, depois de um tempão de vida, apesar de que um outro pensador, o Oscar Wilde, diz que a experiência só prova que não se ganha nada com a experiência, né? Mas eu acho que a experiência é muito importante para ajudar a conhecer certos fatos. Uma outra coisa, a posição da juventude. O sindicato precisa, para ter vitalidade, ter renovação. Renovação no sentido dos seus quadros. Quer dizer, quantos dirigentes sindicais tem aqui? Eu vou fazer uma pergunta meio chata, mas de menos dirigente sindical, de menos de 25 anos. As mulheres todas têm menos de 25 anos. Todas. Estou falando na área masculina. Tenho a impressão que é um número, deve haver, mas a exceção confirmará a regra. Esse é o tema fundamental. Eu estava vendo um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que mostra que os jovens com carteira assinada não chega a 9% o índice de sindicalizados, o que é baixíssimo, o que é preocupante, porque é um sintoma de falta de mobilização, de desinteresse, de não chamamento. Quer dizer, para essa mocidade que está ingressando no mercado de trabalho, o sindicato é uma coisa secundária, não é um problema que diz respeito a ele. Quando o direito de se sindicalizar é um direito constitucional. Aliás, a liberdade sindical são 3 itens. A autonomia de gestão, pelo menos é o que se diz. Segundo, o direito positivo e negativo de filiação, quer dizer, eu entro o dia que eu quiser e saio o dia que eu quiser. E terceiro, a criação de entidades, que aí vem o tema da pluralidade. Pois bem, onde estão os moços? No quadro de pessoal de vocês, dos 400 mil, deve ter, no mínimo, metade com menos de 30 anos. Essa é a média da densidade demográfica brasileira. Onde eles estão? Eu vou falar um dado que o Antônio me disse ontem. Não sei se é pecado dizer o número daqui do Estado. Não? Então vou dizer. Agora, se dissesse que não, não adianta, eu ia dizer igual. São 40 mil, né, senalbianos potenciais. E o sindicato tem associado 2 ou 3 mil, uma coisa assim. Que não é nada diferente das outras entidades. Isso aqui tem várias explicações, mas tem um fato fundamental. Primeiro, acentua-se na civilização contemporânea o caráter individualista das pessoas. O moço é individualista. E é individualista também por uma questão fundamental. A internet o faz mais individualista. Ele se conecta com o mundo externo por meio de uma relação de uma máquina. Na verdade, o computador é uma máquina requintada, mas é uma máquina. Ele passa o dia, e eu conheço tantos, vocês também, do jovem estar no seu quarto, porta fechada e mexendo no computador. Está sentado ao lado da gente, eu vejo pelas minhas netas, que não me dão bola, né? E não dão bola para o pai também, está sentado no grupo, ela está mexendo nas mensagens então, do telefone celular e mandando mensagens. Tá vendo?
Então, as pessoas, é fantástica a realidade contemporânea, porque as pessoas estão próximos dos que estão distantes, com quem estão trocando mensagem, e estão distantes dos que estão próximos. É uma história de um superintendente que queria falar com o diretor numa empresa. Foi na sala, conseguiu o horário, chegou na sala do diretor e ficou de braços cruzados. E o diretor, atendendo um celular, e tocava o outro, entendeu? Ficou 3, 5, 10, 15 minutos. O diretor tinha autorizado a presença dele. Quando chegou 20 minutos, que o diretor continuava trocando de telefone, falando com a pessoa, ele foi para a sala dele, que ficava a 10 metros, discou o telefone e foi atendido. O cara disse, mas tu não viesse aqui? Não, eu quero falar contigo. Indo aí eu não consigo falar, eu consigo pelo telefone só. E é um fato concreto. Então, nós temos uma estrutura muito individualista que se acentua no jovem porque ele nasceu sob essa nova égide. Tanto é que eu tenho um medo enorme do computador. Mas se eu pegar a minha neta, como vocês, de 3 anos, ela diz, vô, é assim, ó, aperta aqui. E eu fico impressionado com a minha burrice, não com a inteligência dela. E esse problema tem uma conotação mais ampla, a situação. Existem corpos chamados intermediários na sociedade. O partido político é um corpo intermediário, o sindicato é um corpo intermediário, a igreja é um corpo intermediário. E o que a gente nota? Esses corpos intermediários. O Congresso é uma instituição intermediária. Toda instituição que tem uma finalidade representativa. O que está acontecendo? O cidadão prefere a seita ou uma igreja diferenciada que ele se comunique diretamente com Deus. Ele não gosta mais do formalismo das instituições. Estou dizendo com relação à juventude. O que acontece com o eleitor? Eu, cidadão eleitor. Eu não quero... O que a gente ouve dizer? Eu não voto em partido. Eu voto no homem, no candidato, no homem ou na mulher. Né? Essa é a ideia. Por quê? Porque a instituição intermediária caiu e decaiu. Quer dizer, o número de pessoas que têm filiação política partidária no Brasil, o Brasil tem 110 milhões de eleitores, 112 milhões. Não chega a 10 milhões de brasileiros que têm filiação partidária. Seja o partido que for. Quer dizer, menos de 8% mais ou menos dos cidadãos brasileiros exercem o direito de ter uma filiação partidária. Eu não quero que ninguém diga aqui o seu partido, mas quantos aqui são filiados a um partido? Ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15. Deve ter aqui um número parecido. E vocês são dirigentes sindicais. Vocês têm uma atuação participativa no processo da sociedade. E entre vocês dá esse número baixo. Imaginem as pessoas que não têm essa militância, essa atividade sindical. Então, isso leva ao quê? A decomposição da estrutura de representação. Não se quer ninguém representando. Eu quero, como crente, falar com Deus direto, não a igreja. Eu quero, como cidadão, ter o meu candidato e não quero o partido. E eu quero, como trabalhador, resolver meus problemas diretamente com a empresa, não me interessa o sindicato. E esse tipo de situação é que precisa ser examinado. É esse o certo? Que quanto mais nós desmancharmos o elo coletivo, mais pagará o sindicato em consequências negativas. Esse é o fato. Porque na política já aconteceu. Quer dizer, hoje, aqui no Brasil, são 39 partidos. Eram 38, no início desse semestre foi aprovado o último partido da Pátria Livre, um troço assim. Então, é uma sopa de letrinhas. É mais difícil saber o número de partidos do que saber o nome de todos os ministros do governo federal. Eu, quando fui ministro, nós éramos 8. A última contagem que eu fiz são 38. Se deve estar melhor ou pior, não sei, mas multiplicou-se. E partido político, do jeito que é um corpo intermediário que vai se tornando absolutamente dispensável. O sindicato não pode correr esse risco. E aí vem o problema que eu gostaria de situar vocês. Quer dizer, não se autoriza
legalmente pela Constituição, etc., a abertura de um segundo sindicato da mesma categoria numa cidade, correto? Sindicatos comerciários, apesar que existem exceções, só pode ter um em Gramado, unicidade sindical. Mas se deu uma liberação estimulada para a cisparidade, aquele mecanismo que divide os organismos, que é típico dos moluscos, que se multiplicam porque 1 vira 2, depois divide de novo, 2 vira 4. E com esse fato não acontece. Então, nós estamos tendo divisão, os sindicatos estão aumentando, não pela criação de novos, mas pela divisão dos existentes. Então, o que acontece? Em razão de fator local, o sindicato que tinha uma base em Porto Alegre e Canoas, imediatamente tem um estímulo, e o que acontece? Canoas abre um sindicato, Porto Alegre outro. Então, o que era 1 vira 2. Enfraquece o sistema. É um direito. Ou pelo fator tema profissional. Sindicato dos comerciários e dos despachantes aduaneiros, vamos dizer. Corta os despachantes aduaneiros para um lado, os comerciários para o outro. Então, se tem uma incoerência, quer dizer, você estabelece que não vai haver pluralidade, então não pode aumentar por criação, que não tiraria, em princípio, do sindicato existente, teria que buscar novos sócios, mas você estimula, permite e consagra o mecanismo da separação e da divisão interna. Então, você aumenta por divisão, que é a pior coisa que pode haver, como movimento sindical, porque tu enfraquece a entidade existente. Ela é cortada. Eu não estou dizendo que não há direito de alguns se separarem. Isso é como um casamento, às vezes não dá certo, separa. Mas há uma certa incoerência em facilitar o aumento por divisão e impedir o aumento por criação, que é um tema que está em ordem do dia, que a gente vê, e que sabe que certas criações são também cartoriais e interessadas de recurso. Uma questão que eu gostaria de dialogar com vocês é da privatização e do serviço público. Em 1990 em diante, começou um processo de privatização no país. 91, né? Então, que era consequência de uma modelagem internacional, o livro do Fukuyama, O Fim da História, etc., que tudo seria economia de mercado, livre iniciativa. Pois bem, o que aconteceu? Privatizaram-se várias instituições que eram estatais. Então, qual é a consequência? Se eu sou empregado de uma estatal, eu sou servidor público indireto. Se a entidade passa a ser privada, hotéis, por exemplo, vamos dar um exemplo, que havia vários hotéis do governo, foram privatizados. Eu passo a ser empregado da área privada. Qual seria a consequência para qualquer análise que se fizesse de natureza técnica numérica? Diminuiu o número de empregados em estatais, porque diminuiu o número das instituições estatais. Ora, se diminuiu o número, e até aquela ocasião o sindicalismo de natureza público-governamental era muito pouco expressivo. Vocês devem lembrar, eu me lembro, quando estava no Ministério, quando estava no Congresso e tal, sindicato de entidade estatal, de natureza estatal, era praticamente, não zero, mas muito baixo. Agora que diminuiu o número de servidores, agora que foi feita a privatização, aumentou o poderio dos sindicatos estatais que estão sendo criados e com grande força. Vejam as greves. A greve hoje é dos petroleiros, a greve é dos professores universitários, federais, a greve é dos fiscais da Receita, a greve é dos fiscais da Anvisa. Então, todo o elenco de servidores públicos é que está comandando o processo de mobilização de greve, quando houve um avanço da privatização. Então, é uma situação, pelo menos, paradoxal. O que significa esse fato? A que nos leva a um domínio consistente em matéria de ação reivindicatória de um sindicato de natureza estatal, ou isso é uma situação meramente brasileira? Essa presença marcante. Nós tivemos, agora, terminou na semana passada, 300 mil pessoas em greve, todas ligadas à estrutura estatal. E agora começou a greve dos Correios, que é um outro órgão estatal. Então, é uma coisa
que nós precisamos resolver. Por quê? Porque, de novo, volta o problema da regulamentação de lei. O que há? O artigo 37, inciso 6º da Constituição, diz que o servidor público tem direito à associação sindical. Ele pode criar o seu sindicato. Ótimo, muito bem. O artigo 37, 7, tem o direito de greve. Mas diz, nos termos de lei complementar, de novo vem a lei complementar, o que aconteceu? Até hoje não houve regulamentação. Então, existe a greve, existe o direito constitucional e não existe a regulamentação que é exigida. Criou-se uma situação de fato à luz de uma situação de lacuna de direito. E o que foi feito? Uma solução completamente híbrida, inexplicável e que, tecnicamente, criticável, mas, não, na prática, necessária. O Supremo Tribunal Federal, passando a legislar, que não é competência dele, homologou uma decisão, porque é mais do que emitir uma decisão, estabeleceu uma diretriz, sob forma de súmula, que se aplica, no caso das greves de servidores públicos, à lei dos trabalhadores na atividade privada. Está bem? Eu não discuto se está bem ou está mal, eu acho que foi uma solução que os fatos exigiam, mas está absolutamente errado tecnicamente. A lei que foi aprovada anteriormente é para a atividade privada. Tem que fazer uma lei e tem que se complementar a lei, não é qualquer lei, é uma lei com requisitos de quórum para poder haver uma regulamentação. Porque se precisa estabelecer algumas questões básicas, regulamentar a lei de greve, e precisa dar ao servidor público o direito da negociação coletiva, que não tem. Então, há uma negociação completamente anômala, que gera uma greve que não tem previsão legal, mas que tem dispositivo constitucional. Então, vivemos um esquema que, novamente, é uma falha, em última análise, do Poder Legislativo, que não regulamentou. E cria-se um vazio e uma situação sindical, inclusive, complicada. Porque entra em greve a Polícia Federal, daí a pouco para a Polícia Federal e entra a Polícia Rodoviária Federal, e eles têm razões, eles querem reajuste salarial, eu não sei se deve ser de 15% ou de 12%, isso é um problema a ser resolvido. Mas não pode ficar no império do vazio. Não se faz a regulamentação precisa e se aplica uma norma que é absolutamente inexplicável para essa área. Uma outra coisa interessante que eu acho é a situação da ligação dos partidos políticos com o mundo sindical. Algumas pessoas vieram dizer há tempos que aqui no Brasil estava havendo uma partidarização das entidades sindicais. Mas, nesse particular, eu quero salientar, quer dizer, o Partido Trabalhista na Inglaterra, que é uma sociedade democrática historicamente consolidada, a convenção das unions, dos sindicatos de trabalhadores, é fundamental, tanto que ela se faz um pouco antes da convenção partidária, porque ela dá sérias diretrizes para o Partido Trabalhista inglês. O Partido Democrata nos Estados Unidos é intimamente ligado à AFL-CIO, sabemos, ao Sindicato dos Caminhoneiros, que é fortíssimo. Quer dizer, pesa na estrutura partidária uma ligação com o sindicato. Até que ponto isso vai, não se sabe. Aqui na vizinha Argentina, a CGT, Confederação Geral do Trabalho Argentina, durante muito tempo foi a espinha dorsal do Partido Peronista. Fundamentalmente, quer dizer, havia uma ligação íntima, muito íntima. Agora dividiu-se a CGT, uma parte é a favor do governo, uma parte é contra. Mas aí vem a dúvida, a questão que se coloca. Acontece que quando o partido que é ligado ao sindicato, a estrutura sindical está na oposição, é fácil, porque é uma conexão de posturas. A entidade sindical municia o partido reivindica coisas do governo que é do outro lado. E quando esse partido passa a ser governo, como é que se faz? Tem-se uma situação totalmente estranha, e aí um discurso que, às vezes, para o observador fica paradoxal.
se é obrigado não, condições políticas de preservação do poder levam aquele partido que era reivindicante a ser um partido que se ajusta e que nega certas reivindicações que fazia antes. Eu vou citar o caso do Lula de novo. O Lula foi para a tribuna para defender, e defendeu com entusiasmo a pluralidade. Qual é a posição do governo do Lula com relação à unicidade e pluralidade? Foi taxativamente favorável à unicidade, postura que favorável. Ele era contra a contribuição sindical, isso está nos anais da Constituição. Discurso, não pode haver contribuição, o sindicato tem que depender, que era a opinião dele. Ele sancionou, baixou medida provisória regulamentando a divisão da contribuição, etc. E não é só ele. Isso acontece em todos os países onde há esse vínculo, onde o partido tem uma postura agressiva em função, inclusive, de subsídios que lhes são dados pela estrutura sindical enquanto está na oposição, e depois muda de discurso quando está no governo, porque aí se defronta com casos típicos. Não vou mais longe, não quero também criar confusão, e para os gaúchos vai ser entendido o fato, para o pessoal que não é gaúcho, talvez não situe bem. A posição do CEPER Sindicato, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, da rede estadual. O governador, né, apoiado pelo CEPER na campanha eleitoral, se antecipou e disse que o piso salarial, esse que se discute nacionalmente, que é uma lei, que no governo dele é tudo com ele. Se ele fosse eleito, o que aconteceu? Chegou ao governo, eu não tenho números aqui, mas se diz que o governo não tem orçamento capaz de aguentar o pagamento, ele está, inclusive, questionando no Supremo, em nome do governo do Estado, o piso salarial que ele defendia como ministro primeiro e depois garantia que ia pagar como governador. Então, evidentemente que se cria uma situação estranha. O sindicato que o apoiou e que o ajudou a se eleger, agora é o sindicato que põe painéis na rua, que vocês devem ver em Porto Alegre, tem muito. Fulano não tem palavra, fulano jogou a palavra no lixo. Eu não estou discutindo se ele tem recurso para pagar ou não, acho que não tem, porque se tivesse era uma boa jogada política pagar e cumprir a obrigação. Mas teve, pelo menos, uma precipitação de candidato ao dizer que podia pagar o que, na verdade, ele não sabia se ia poder cumprir. Então, essa situação é que me leva a perguntar, é bom, porque aí não é o palestrante que tem que dizer, é a direção sindical, é bom o sindicato ter uma ligação íntima com um partido? É recomendável isso? Porque existem casos no mundo que funcionam assim? Ou o bom é ter uma posição, de certa forma, porque de proximidade diplomática com vários? Vocês vejam, por exemplo, o caso das entidades patronais. As entidades patronais têm as suas ligações partidárias, mas são muito sutis e muito na base da negociação íntima. Eu diria assim, eles, usando a linguagem da gurizada de hoje, eles não casam e não transam, mas eles ficam. Esse é o esquema. O negócio... Uma outra questão que se coloca interessante, pelo menos para mim, o discurso do Marx, grande teórico, né, do comunismo, não. Dizer que o Marx era comunista não é bem... Marx era um socialista, digamos, aprofundado teoricamente. O regime comunista já foi uma invenção político-partidária aplicada na Rússia que se exportou para outros países. A frase célebre do Marx é operários do mundo univos. Era essa a tese, os operários de todo mundo contra a burguesia, etc. Vocês sabem disso melhor do que eu. O que aconteceu? O que acontece no mundo de hoje? Onde, com a integração e com a globalização, eu estava vendo esses dias, um automóvel, por exemplo, é composto de peças e equipamentos de 14 países diferentes. Então, o cara diz, esse carro brasileiro em 22,5%, mexicano em 3%, 4% americano. Tal. E isso em qualquer lugar do mundo. As fábricas têm um vínculo nacional, mas ela é montado. Estou dando o exemplo do automóvel, como podia dar de outras coisas. Então, na verdade, a globalização fez essa aproximação mercantil e produtiva.
e estabeleceram certas situações paradoxais. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos, houve uma das situações em que a matriz geral da Volks, na Alemanha, estando com problemas de orçamento, queda da arrecadação, etc., precisava tomar medidas de corte. Então, antes, se reunirem em Wolfsburgo e decidiram, não, nós não vamos cortar aqui na Alemanha, nós vamos cortar na filial brasileira, para acertar o orçamento mundial. E o que a gente viu, objetivamente? Os trabalhadores alemães que estavam com medo de perder o emprego na Alemanha, apoiaram a decisão da direção alemã, ficaram solidários. E os trabalhadores brasileiros da fábrica de São Bernardo, etc., chegaram para os empregadores brasileiros e disseram, não, nós temos que ficar junto aqui, eles que cortem na Alemanha, aqui a fábrica tem... Então, o Operários do Mundo, Univos, quebra-se nesse momento, porque os operários brasileiros se juntam com o empregador brasileiro para segurar a fábrica e o emprego, e os alemães se juntam com o dirigente alemão. E isso está acontecendo em várias atividades. Quer dizer, quando o suco de laranja brasileiro vai para os Estados Unidos e sofre uma barreira, porque o setor cítrico nos Estados Unidos não consegue competir com o produto brasileiro, né? Isso não é falso nacionalismo, isso é verdade, o suco de laranja nosso é melhor e é mais barato. O que acontece? Os americanos aplicam, né, gravames no problema brasileiro para manter a empresa americana e o empregado americano empregado. E os exportadores brasileiros lutam para que o governo brasileiro apoie para que se possa exportar e manter o emprego dos brasileiros e a vitalidade da empresa brasileira. Então, o próprio princípio marxista do Operários do Mundo Univos hoje não se aplica mais. A globalização inviabilizou isso. Quer dizer, tu luta para manter o teu emprego no teu país. E tu, se tiver que te aproximar e fazer solidariedade com o patrão, ótimo. Porque é do interesse dele manter a empresa e é do teu interesse manter o emprego. E isso vem muito em função do que dizia, quando eu licionei na Alemanha, o professor Nipperdijk, que foi o maior jus laboralista, o maior especialista em direito de trabalho da Alemanha, que tinha uma frase que eu nunca me esqueci. Claro que ele tomava como exemplo a Alemanha. A Alemanha, normalmente, os contratos coletivos, as convenções coletivas, são por 2 anos. E o que acontece? A campanha salarial pré-convenção é combinado que inicia 1 mês antes do vencimento do contrato, que dura 2 anos. Então, há um período de tranquilidade. E ele usava essa situação para dizer, como regra, empregado e empregador são copartícipes. Como exceção necessária para a negociação, são contrapartes. Então, são copartícipes durante 23 meses, todos lutando, para que a empresa vá bem, porque, além do bem, tem participação nos lucros, o trabalhador é mais remunerado, garante o emprego, e durante 1 mês, que é o mês da campanha salarial, são contrapartes. Aí é a luta por melhorar o salário, por diminuir a jornada, por produzir mais. E essa é a realidade da empresa. A empresa não vive sem os empregados, e os empregados não vivem sem a empresa. Quer dizer, então, isso me leva a uma terceira consideração. Velho é chato, começa a se lembrar dos troços. Por exemplo, nesse problema da negociação, o país que eu acho que conseguiu uma fórmula constitucional mais adequada para permitir a negociação quando há pluralidade sindical foi a Itália, no seu artigo 49 da Constituição italiana, que diz que pode haver sindicatos quantos quiser, federações, confederações, pode ir criando. E na Itália todas as instituições são com natureza político-ideológica. A TGL é esquerdista, socialista, comunista. A CISL é democrata cristã. A UIL é republicana e socialista moderado. E a CISNAL é fascista. Quer dizer, inspiração, hoje são outras pessoas. Então, são 4 grandes, e do lado patronal não há divisão, patrões são bastante mais espertos, estão unidos. Tá? Então, o que acontece? Tem que resolver a negociação. A Constituição italiana criou a representância unitária, que é a representação unida. Como é que funciona a representância?
Estabelece-se critérios, um dos quais o mais importante é saber o número de associados de cada central, e, em função do número de associados, na mesa de negociação, aquela entidade tem um maior número de representantes e um maior número de votos. Quer dizer, uma entidade que tenha 2 milhões de associados e a outra tem 1 milhão, confederação, a de 2 milhões vai ter o dobro de representantes na representação unitária. Então, a representação unitária é uma espécie de seleção de futebol. Tem das 4 confederações no número correspondente à sua representação. Na Itália tem essa característica do número de associados. Já na França, por exemplo, para formar o bloco negociador, o comitê, há vários fatores, um dos quais, até pouco tempo valia, não sei se tiraram, um critério que levava uma entidade a ter mais que outra para negociar com os patrões era a posição que essa entidade teria tido na Segunda Grande Guerra Mundial. Um critério absolutamente subjetivo, porque a entidade não pegou em armas, mas, então, se ela foi uma entidade antinazista, ela tinha direito a mais tanto por cento. E na França tem um aspecto interessante na negociação. A mesa da grande negociação coletiva, da nacional realmente, tem empregados, empregadores, a coordenação do governo e um quarto integrante, que são os representantes dos consumidores, que eu conheço apenas na França, deve ter algum outro país. Por que isso? Porque acontece mais ou menos como... Isso aí é um tipo de vacina contra um mal. Vocês já devem ter notado, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, etc. Ônibus urbano é uma barbada. Combina o sindicato dos empregados com os sindicatos dos empregadores, os sindicatos dos empregados fazem uma manifestação forte, notável, entra em greve, tumultua o trânsito da cidade um dia, 2, e diz que quer tanto por cento de aumento. O patrão diz, olha, eu posso dar, mas se a passagem aumentar 8%. Qual é a consequência? O trouxa do consumidor, que é padeiro, que anda de ônibus, vai pagar mais 8%, porque o governo homologa. Diz, vocês, patrões, concordam em pagar os 10%? Sim, se der aumentar 8% da passagem. Então, está aumentada a passagem, está aumentado o trabalhador e o cara que usa o ônibus. Então, é essa a ideia de formar uma presença do consumidor para ele se machucar menos um pouco do que é machucado, porque senão o acordo é contra ele, quer dizer, contra ele paga. Mas, enfim, outra coisa que diz respeito ao sindicalismo de hoje é a questão da tecnologia. O sindicato, na verdade, nasceu... Uma coisa que eu gostaria de dizer antes disso. Eu acho que o sindicato é neto do anarquismo, aqueles movimentos iniciais, do sapô na máquina, dos líderes anarquistas que criaram a reunião de protesto, etc. Ele é enteado do socialismo, mas ele é filho, realmente, o sindicato, quer queiram, quer não queiram, do capitalismo. É um contrassenso, mas o sindicato, como dizia o Evaristo de Moraes Neto, que é um dos melhores juslaboralistas do Brasil, o sindicato é basicamente um instrumento de negociação. Capacidade de pressionar para chegar a uma negociação, que é a negociação coletiva, que é a grande contribuição do direito do trabalho para a história do direito é a negociação coletiva. A negociação coletiva foi inventada no mundo do trabalho, graças a essa característica na qual ele se insere, que é o chamado interesse coletivo. Porque tem o chamado interesse público, que é de toda a comunidade, ao interesse individual, que é o meu, de cada um dos senhores e senhoras, e o interesse coletivo, que é o típico interesse que é privado, não é o estatal como o público, e é um interesse que diz respeito ao grupo, à associação, à profissão, a certas estruturas coletivas, como se está a dizer. E é esse interesse coletivo que gera a possibilidade de ser representado pelo sindicato, o sindicato encarna esse direito, negocia através da negociação coletiva, que é invenção da realidade prática da vida profissional, que foi sacramentado e formalizado pelo direito do trabalho. Claro, com ele vem a greve e vem o próprio sindicato, que são os 3 pilares do direito coletivo.
o sindicato, a greve e a negociação coletiva, e com seus subprodutos. Mas o que eu estava querendo, voltando ao tema, a tecnologia, como é que o sindicato surge na prática? Surge onde? Ao lado do motor. A criação do motor, o que fez a criação do motor? Fez juntar trabalhadores em torno dele. Aí, o galpão da fábrica primitiva, que na época, em 1790, 1800, era uma fábrica fantástica, tinha 30 empregados, era uma coletividade profissional. Então, o motor e o galpão da fábrica. Aí nasce o quê? Nasce o sentido de consciência da realidade. Quer dizer, eu estou parado ao lado de um colega que está trabalhando, que eu moro, vim do meio rural, né, no final do processo das corporações, moro na favela brasileira, que não existia, no bidonville francês, moro na Villa Miseria da Argentina e da Espanha. Quer dizer, eu sou morador dos bairros, da pobreza, e sou um operário potencial. Quando eu chego na fábrica, eu me dou conta que aquele cara que mora ao lado da minha casa e que passa dificuldades, que a Riva San Severino sempre dizia, a grande jurista italiana, a questão social era uma questão de fome e de estômago. Aquele que está numa situação de dificuldade é o cara que também está ao meu lado aqui na fábrica. Então, nós vivemos em situação de semelhança, nós temos os mesmos problemas, nós sofremos os mesmos acidentes de trabalho, que aquelas máquinas iniciais não tinham nenhuma proteção. Então, o que aconteceu? Nós somos muitos, e patrões são poucos. Qual é o sentimento? Se nós que somos carentes financeiramente, e eles são bem dotados financeiramente, e nós somos muitos como pessoa e eles são poucos, nós temos que nos juntar para enfrentá-los numa negociação. Essa é a mecânica da história sindical, não há como inventar outra coisa. Então, a partir desse momento, o motor da fábrica, o tear da máquina de costura, foram os elementos que criaram esse sentimento de nós, acima do eu, o interesse coletivo. E o que acontece na realidade atual? Então, a coesão sindical é filha do motor com a presença física próxima. Aliás, vocês devem ter visto o filme do Chaplin, Tempos Modernos, que é a linha de produção, que aquele operário que está ao lado do outro, cada um tem que parafusar, vem o equipamento passando e o cara tem que parafusar o motor. Então, ficam todos fazendo aquela mesma coisa, quase como se fossem robôs, um ao lado do outro, em atitude absolutamente similar, e de noite o cara está em casa e quando toca na mulher, ele começa a beliscar a mulher com a mesma força do... Então, o que acontece agora? Acontece com a tecnologia que o cidadão que trabalha numa agência financeira em São Paulo conversa diariamente com outro colega dele em Singapura, e pelo computador ele verifica a situação do mercado de Nova York, e assim por diante. Então, os telecentros de produção, o sistema de teletrabalho, que não precisa ser esse de Nova York e Singapura, mas hoje cada vez se aumenta mais. Quanta gente trabalha em casa hoje e está prestando serviço. O trabalho a domicílio antigamente era uma realidade das mulheres que costuravam as bolas de couro ali em Barra do Ribeiro, era o único exemplo que sempre se dava na faculdade. Hoje em dia é uma coisa normal. Quer dizer, o trabalhador está cada vez menos ligado fisicamente. E o que acontece? Qual é a consequência? É que, evidentemente, a distância física diminui a coesão. É um risco para o sindicato. É muito mais difícil mobilizar um trabalhador que não tem contato com o grupo do que mobilizar o pessoal de um grupo que tem afinidades, que tem vivências comuns, que tem sofrimentos comuns. Então, o teletrabalho tem essa consequência e, de certa forma, eu acho que é um fato preocupante. Mas eu acho que, para reforçar isso aqui, eu gostaria de deixar uma ideia que eu tenho permanente e que o líder sindical tem que ter essa consistência. Liberdade sindical plena é distintivo, símbolo e marca de um regime democrático. Só existe democracia onde existe liberdade sindical. E só existe liberdade sindical num país que seja democrático.
Essa é a característica fundamental que eu acho que tem que ser lembrada permanentemente. Porque não existe meia liberdade sindical, como não existe meia democracia. Ou é democrata ou não é democrata. E um dos requisitos da democracia é a liberdade sindical. E isso me parece importante. Em 1927, vocês veem com um jurista francês, ao abrir os cursos da Sorbonne, disse, e depois o Paul Durand repetiu, porque valia, naquele dia, 1927, naquela data, ele, fazendo a relação patrão-empregado, sindicalismo, etc., ele dizia, ontem, quer dizer, antes de 1927, era a lei do patrão. Hoje, para ele, na França, em 1927, é a lei do Estado. Amanhã, para a sobrevivência democrática da sociedade, deve ser a lei das partes. A lei das partes é a negociação coletiva. E é isso que me preocupa um pouco com a realidade brasileira. No Brasil, na negociação coletiva está muito abaixo do nível do índice que nós deveríamos ter. No Brasil ainda se tem a ideia isso do patrão, do trabalhador e do líder sindical, de que quem tem que decidir é o Estado, quem tem que decidir é o governo. Quanto menos governo tiver na relação empregado-empregador, mais saudável, profícua e adequada ela será. O sindicato tem que ocupar os seus espaços. O sindicato que dependa de governo é um sindicato escravizado, perde a sua autenticidade e transfere o poder para um poder político que vai ajustar as condições de trabalho, de emprego, etc., aos seus critérios prioritários. Não interessa se é de esquerda, de direita, de centro, governo é governo, em qualquer país do mundo. Tanto que na Rússia, quando teve o comunismo, o que acontecia? Na Rússia não tinha sindicato de empregado, porque todo mundo era funcionário público. E não tinha negociação coletiva também, com quem vai negociar? Não havia negociação. Em compensação, para vocês verem como tem, só vou ocupar mais 5 minutos, o exemplo de Israel. Israel tem a Histadrut, que é a central sindical. É a poderosa e é a que existe, apesar de ter liberdade sindical, mas é a Histadrut. Só que é um fenômeno fantástico, um negócio que lá funciona, em outro lugar talvez não funcione. A Histadrut é a maior central sindical, tem, sei lá, é um índice de sindicalização, é alto em Israel. Não sei exatamente os números, mas é muito alto, é muito superior a... É mais alto que o da Escandinávia, que é o lugar mais alto do mundo, é Suécia, Dinamarca e Noruega. Israel é mais alto. Então, é uma central sindical, reivindica, negocia, faz greve, etc. Só que ela é, ao mesmo tempo, o braço econômico da Histadrut, é dona do Banco Apoalim, é dona da companhia aérea lá, é dona... Mano, ela é o maior grupo econômico de Israel. Então, é um caso interessante. Quer dizer, de certa forma, a discussão fica em casa, né? Mas tem greve. É um caso sui generis, por isso eu disse para vocês. Eu não estou dizendo que aquele modelo é bom, que a CUT seja, de repente, dona do Banco Itaú. Não sei, talvez a CUT aspire isso. É uma aspiração que qualquer um tem, né? Ser dono do Banco Itaú deve ser uma vida mansa, ou Itaú, ou Bradesco, eu não vou fazer por mim. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que, passando esse tema, eu gostaria de dizer a vocês, com relação ao Senalba. Ontem ainda comentava com o Antônio, e ele também me trazia dados a respeito. Eu acho que o Senalba representa múltiplas categorias, culturais, beneficentes, assistenciais, etc. E eu tinha anotado aqui até no meu papel para fazer uma referência, e ontem ele me confirmou. Eu acho que um grande objetivo do Senalba, uma grande perseguição que ele deve incitar, é definir exatamente a identidade profissional do seu associado. Porque você pega, assim, sindicatos comerciários. Quem é que integra os sindicatos comerciários? O comerciário. O dos metalúrgicos, o metalúrgico. Quer dizer, vocês têm que chegar... Vocês têm, não, isso é bobagem minha. Vocês, se quiserem, poderão buscar essa alternativa de ter uma identidade profissional, porque a Hannah Arendt, uma grande socióloga laboral alemã, dizia
quando teve um livro do Rifkin, O Fim do Emprego, dizia que o mundo ia ser de tal maneira, né, a tecnologia ia avançar, que haveria o fim do emprego. E ele, do Hobsbawm, é um exemplo que eu vou ter que contar para vocês, que dizia, é meio anedótico, como é que seria a fábrica do futuro? A fábrica do futuro teria 3 elementos só. Um micro, nano computador desse tamanhozinho assim, que faria tudo. Produção, orçamento, segurança, distribuição, comercialização. Computador 0 quilômetro. E capaz de tudo. Até das coisas menos lícitas. Não? Mas, então, era aquele primeiro ingrediente. Um cachorro boxer, daqueles furiosos, e um homem. E qual seria a tarefa deles dois? Do cachorro para ser furioso e não deixar o homem tocar no computador que podia estragar. E do homem de dar de comer diariamente para o cachorro, porque senão o cachorro precisava botar fora o computador. Essa seria a fábrica do amanhã. É ridículo, é grotesco, mas é anedótico, porque, na verdade, cada vez mais a gente vê a substituição pelo equipamento. A tal ponto que o Jeremy Rifkin, voltando no seu livro Fim do Emprego, diz que o mundo chegaria isso é um exercício de retórica, mas poderia chegar no ano... Aquela coisa de economista que diz assim, no ano 2068, o índice de inflação vai ser 0,89,4. Nem eu, nem vocês vamos estar aqui no ano 2069 para saber se é verdade o que precisão ele deu. É uma vantagem. Então, o Rifkin diz que daqui 100 anos, fim do emprego. Quando? Eu gostaria de ser testemunha disso, aquela história do Woody Allen. Eu sei que vou morrer, mas no dia que isso aconteceu, eu preferia não estar lá. Né? Então, fala-se no fim do emprego, mas a Hannah Arendt diz mais, mas será o fim do trabalho também? O homem vai deixar de ser o homo faber? Como será identificada a pessoa se não tiver atividade laboral? No dia seguinte, ao que terminar o trabalho e o emprego, diz ela, algo vai substituir o trabalho. E só o que pode substituir o trabalho é o próprio trabalho, que é a melhor identificação profissional. A partir dessa ideia que eu gostaria de dizer a vocês isso. Acho, para concluir, que seria uma aposta muito simpática, necessária e estimulante a definição, a conceituação e a identificação da identidade profissional de quem está na área de jurisdição e se vê representado pelo Senalba, que hoje é muito mais significativo, muito mais poderoso do que aquele Senalba das nossas fotografias, iniciante, graças a vocês, graças ao Antônio, a todos vocês, e que eu acho que tem um espaço enorme para conquistar e uma importância significativa para a vida sindical brasileira. Muito obrigado pela boa vontade de vocês. Nós vamos adotar a mesma sistemática de ontem. Vamos fazer... Estão abertos para a oportunidade de perguntas e vão formular 3, 4 perguntas e ele responderá em bloco. Mas só que veja, nós não conversamos, na verdade, sobre um aspecto, e vê que o doutor Chiarelli chegou e eu dizia que será que poderá ser um sonho para nós definirmos a categoria profissional, já que a nossa pesquisa apontou de que um dos grandes problemas é a falta de identidade. Porque entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, o empregado não tem, quer dizer, é totalmente diferente. E vê que o Dr. Chiarelli lança esse desafio também. Então, está aberta a possibilidade de pergunta, por gentileza. Acho que quando o filósofo Ortega y Gasset disse que definiu o homem como ele e as suas circunstâncias, talvez tenha melhor expressado a nossa realidade de compreensão que temos hoje da humanidade, porque a circunstância que nós vivemos é a circunstância com propriedade que o senhor colocou aqui, do esgotamento da figura da representatividade. Ao lado disso, nunca se falou tanto, e a tecnologia da informação nunca nos deu tanta oportunidade
para uma coisa chamada interatividade. E eu acho que isso é positivo porque faz com que aqueles que não eram atores da cena social se tornem atores, possam opinar, possam se expressar. A questão que lhe coloco é a seguinte: não estaria na hora de nós, para reforçarmos a representatividade ou recuperarmos a importância da representatividade, proporcionar e fazer com que os sindicatos ofereçam aos trabalhadores da categoria ou às demais pessoas da sociedade, enfim, caminhos, mecanismos, meios de interatividade maior? É possível isso? Ou o sindicato, o senhor acredita que não tenha essa possibilidade e essa capacidade de oferecer instrumentos de interatividade? Eu acho que cabe perfeitamente essa pergunta, porque a sensação que eu tenho é que na sociedade atual, onde você tem possibilidades enormes de comunicação, de integração, de interação, o sindicato tem um poder de capacidade que ele não está usando. Por exemplo, uma das recomendações normais da OIT é que o sindicato faça educação sindical, correto? Que o sindicato participe do processo de qualificação de mão de obra. Que o sindicato possa ser capaz... O dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, hoje em dia, é usado como um conselho curador do Fundo, para financiar obras de infraestrutura, através do BNDES. Milhões e milhões são colocados nessa discussão. O sindicato não é muito mais legítimo titular do recurso que está pendente para fazer qualificação profissional, para dar bolsa de estudo para os dependentes que são filhos dos seus associados ou para os seus associados, para fazer cooperativas habitacionais, para ter uma agência de emprego. Quem mais autêntico que o sindicato para ter uma agência de emprego organizada tecnicamente e atender a sociedade? Então, essas questões, eu acho que passam diretamente... E uma coisa, tecnologia moderna, educação à distância. Educação à distância é uma educação que se faz muito mais abrangente, muito mais barata. Curso de educação à distância, você com preço muito menor qualifica. E por que educação à distância seria interessante no sindicato? Por uma razão fundamental: o aluno de educação à distância exitoso, e o último, por exemplo, no último exame de ordem da OAB, o primeiro e o segundo lugar foram alunos que fizeram à distância a formação. Então, educação à distância para quem tem, eu estou dizendo praticamente, de 19, 20 anos para cima. Por quê? Porque para o garoto que está na escola fundamental de 7, 8 anos, educação à distância, ele não vai prestar atenção, ele precisa da sineta do colégio para entrar na sala de aula, na hora de aula, ele vai ter que ser disciplinado. Para o adolescente é complicado também, porque ele tem muitas outras atrações, os hormônios estão à flor da pele, etc. E tal. Agora, aquele aluno, cidadão, que estudou até os 12 anos, e 13, 14 anos, e teve que sair para ir trabalhar e interromper o seu estudo, esse tem a disciplina necessária para estudar na hora que ele tem um momento de lazer. Ele tem disciplina, e a educação à distância é melhor do que a educação até presencial, quando o aluno tem um certo grau de maturidade. E é facílimo, o sindicato pode dar o curso que ele quiser, por valores muito menores, e talvez chegar naquelas pessoas que poderiam ser associadas e não o são, porque não encontram uma resposta no sindicato. Se ele encontrar a cooperativa habitacional, a bolsa de estudo, e vamos deixar de lado aquele negócio que antigamente se falava, não, o sindicato tem que ter uma postura ideológica. Ele pode ter até, mas ele tem que ser também um prestador de serviço. Essa que é a verdade. Na prática é diferente a conversa. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma das razões que ele pode mobilizar, eu vivi um exemplo desses com os sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil. Os sindicatos eram em número razoável, cada um com seus associados módicos, como agora aqui. Quando surgiu o Fundo Rural, que não sei se você se lembra, que foi o início, era pensão e aposentadoria, e o governo descentralizou o serviço do Fundo Rural, não tinha órgão do Fundo Rural nas cidades, não tinha agência.
Quem fazia o serviço todo de encaminhamento era o Sindicato de Trabalhadores Rurais. A CONTAG se tornou, em número de sindicatos, a maior entidade confederativa do Brasil. Por quê? Porque o cidadão buscava um atendimento, ele ia lá, tinha direito, tinha os documentos e acabava aposentado, a mulher pensionista. Claro, então esse tipo de ação, com criatividade, porque serviço médico, os sindicatos têm, etc., é que eu acho que faz, voltando à tua pergunta, essa interatividade. Quer dizer, o sindicato tem que ser mais partícipe da vida social. O sindicato tem que ter mais atividade dentro do contexto da realidade econômica, da vida cotidiana. E ele tem instrumental. O sindicato é uma instituição em que tanto se confia, de quem muito se espera e, por parte de alguns, muito se teme. São as 3 variantes do sindicato, segundo o Santoro Bassarelli. E essa é a realidade, se espera muito. E tem chance de fazer. Eu sou um crente na capacidade de realização do sindicato, que é um passo adiantado do sindicalismo.